Olá, boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, sua família. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder uma tarde de paz, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? Graças a Deus. Estamos de volta para mais uma aula. A nossa aula de hoje tem por título de Corpo e Alma. Começa essa aula com uma pergunta: tenho ou sou um corpo? Na opinião de vocês, qual seria a resposta para essa pergunta? Tenho ou sou um corpo? Bem, fica essa pergunta para você refletir nela, certo? E descobrir até o término da aula qual seria a resposta da mesma, tá bom? Então, embora se costume dizer tenho um corpo, o mais correto seria falar sou um corpo. Por quê? Porque o ser humano é uma unidade construída de corpo e alma. Não é um composto de corpo e alma distintos e independentes. Ou seja, no primeiro parágrafo, nós já descobrimos, né? Eu sou um corpo, nós somos um corpo, né? Ou seja, nós somos um corpo e alma, junto ao mesmo tempo, não tem uma divisão corpo e alma, certo? Ambos necessitam um do outro, devem ser cuidados, devem ser alimentados, e essa questão da separação realmente ela não existe, né? Até, entre aspas, porque até para algumas pessoas pode até existir. Podem cuidar mais do corpo, outros podem cuidar mais da alma, mas que na verdade não existe essa separação, né? Eu sou um corpo, tenho uma alma, então eles estão junto de corpo e alma, né? Não tem a separação. Um provérbio chinês já nos diz há muito tempo, né? Um ditado chinês que já existe há tempos, diz o seguinte, que aprendemos 10% ouvindo, 20% olhando e 70% fazendo. Olha só. Ora, ouvir, olhar e fazer certamente são ações do corpo. Então, com o corpo, nós somos capazes, né, de alimentar a nossa inteligência, a nossa dimensão de águia. Então, nós precisamos do corpo nesse momento, claro, né? Vai ter momento, vai chegar a oportunidade em que nós vamos precisar realmente desse espírito, dessa alma, que aí está existente nesse corpo. Ele citou aqui uma parte da qual nós podemos usar o corpo, né? Na verdade. Ainda continuando. Do mesmo modo, não se deveria dizer eu tenho uma alma, pois o eu já é corpo e alma. Já envolve, né? As duas coisas. Como formamos uma unidade, tudo que se faz com o corpo faz-se de alguma forma também com a alma, e vice-versa. Tudo que se vê faz com a alma, faz com que a alma também com o corpo, faz-se com a alma também e com o corpo, pois não são elementos distintos. A alegria do corpo é a alegria da alma. O prazer e o bem-estar do corpo são da alma também. O mesmo se diga das doenças. Ninguém fica doente apenas do corpo. Toda doença atinge corpo e alma. E é por isso que quem está com dor de dente, por exemplo, não canta, não sorri, anda triste. E aquele que está passando por sérias dificuldades no colégio, com a família ou no trabalho, pode ter dificuldades em pegar no sono à noite. Então, nesse parágrafo, nós observamos algumas passagens nele que faz nós entendermos
de que se o corpo não está bem, de que se a alma não estiver bem, o nosso espírito não estiver bem, nós não vamos ter paz, né? Por exemplo, se o nosso corpo não está bem, se nós estamos sentindo alguma dor, vai refletir. Vai refletir onde? Vai refletir lá na nossa alma, né? Nós vamos mostrar um semblante de tristeza, de descontentamento. E esse exemplo, ele cita, né, uma dor de dente, por exemplo. Então, com essa dor de dente, tu não vai sorrir, tu não vai cantar, tu vai andar triste. Então, vai mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que você sentiu essa dor realmente no corpo, mas que transpareceu na tua alma, no teu espírito, no teu bem-estar, né? Então, nesse momento, nós percebemos que eles são um só, e quando um deles estão passando por algum problema, isso fica bem visível, né? Bem visível. Continuando, nós temos no próximo ponto o dualismo platônico. O que é o dualismo platônico? É a forma de pensamento, né, que consiste em ver duas realidades somente: a real que percebemos e a ideal que a imaginamos ou que definimos como lógica. Esse é o amor, é o dualismo platônico, né? Então, a concepção de ser humano como composto de corpo e alma distintos, independentes, se chama dualismo. O dualismo tem a origem em Platão, filósofo grego que viveu de 428 a 347 a.C. Segundo ele, a alma é o elemento principal do corpo humano. O corpo é uma espécie de prisão da alma. Prisão que arrastamos pela vida como o caracol arrasta a concha que o envolve. Ou seja, é a nossa casa, é o nosso casulo, né? O corpo e a alma, uma só coisa. Platão acaba de dizer que o dualismo ou seja, que o comportamento humano, a alma, ela é o elemento principal do comportamento humano. O corpo é uma espécie de prisão da alma. Como que funciona isso, né? Que elemento principal seria esse? A alma, embora a gente nós, claro, né? Ninguém consegue ver ou tocar, mas nós podemos sentir. Quando nós estamos bem, quando nós estamos bem com nós mesmos, é óbvio, né? Essa alegria, ela vai transparecer, ela vai fluir naturalmente. E quando nós não estamos bem espiritualmente, quando a nossa alma não está em paz, não está bem, mesmo que a nossa expressão física se esforce para demonstrar isso, de alguma forma ela ainda vai transparecer, ainda vai aparecer. Então é por isso que fala muito aquele ditado, né, que diz assim, fisicamente não é o que você está expressando, porque fisicamente eu posso até me esforçar para não deixar transparecer o meu lado, a dificuldade a qual estou passando, o problema que estou tendo. Mas no fundo, né, vai transparecer. Por quê? Porque a minha paz interior, ela está comprometida. Então, de alguma forma, eu vou deixar ela sair. De alguma forma, ela vai aparecer, né? Em algum momento, ela vai aparecer, por mais que eu me esforce fisicamente. Se o corpo é um empecilho para a alma, conforme o filósofo pensava, então tudo que se relaciona ao corpo deve ser evitado, ou no máximo tolerado. Isso fez muita gente sacrificar os legítimos prazeres dos sentidos, considerados nocivos à perfeição espiritual. Bem, esse ponto fala, né, sobre alguns efeitos, sobre alguns comportamentos, alguns atos
que alguém deva sacrificar por legítimos prazeres, né? Considerando serem eles nocivos, né? À perfeição espiritual. Então é por isso que existe algumas pessoas em determinados, vamos dizer, em determinadas doutrinas, que têm realmente as suas práticas, onde elas são consideradas bem ou mal em relação à vida espiritual, né? Então isso também é relativo de pessoa para pessoa, principalmente se tratando em questões da religiosidade. O dualismo platônico teve considerável influência em nossa civilização ocidental. Ainda hoje, muita gente tem dificuldade em aceitar que formamos uma unidade de corpo e alma. No próximo ponto, cuidando do corpo e alma, certo? Ele mostra as imagens, como vocês estão observando, de uma pessoa se exercitando, outras conversando. Quando o texto fala cuidando do corpo e da alma, nós entendemos que é necessário ter essa atenção para os dois lados, para que todo o corpo físico, né, para que o ser humano esteja bem completamente, ele deva cuidar realmente dos dois lados. Se eu cuidar somente da minha vida espiritual, como que vai ficar o meu corpo físico, né? Eu não vou conseguir ter os dois de uma forma saudável ao mesmo tempo. Então, para isso acontecer, é preciso que cuidem dos dois lados. Não supervalorizar o corpo, né? Como muitos fazem, que hoje a maioria, em relação aos cuidados do corpo físico, é realmente uma supervalorização em função do materialismo, né? Muitos usam isso para a função do materialismo, transformando esse corpo em máquina de ganhar dinheiro. Não é esse totalmente o objetivo. Então, cuidar do corpo, fazendo educação física, fazendo atividade física, é para o seu bem-estar. Ficar bem fisicamente. Nós sabemos que muitas enfermidades hoje, né, que nós contraímos, é devido ao sedentarismo. Então, cuidar do corpo não é somente uma questão de vaidade, como muitos acham, mas que as pessoas têm buscado a focar mais para esse lado, realmente. Então, apesar de sermos uma unidade, corpo, alma, e de tudo que compete um atingir o outro, algumas ações parecem se referir mais a um que o outro. Por exemplo, praticar esporte, andar, alimentar-se bem e ter posturas corretas ao sentar-se diz mais respeito ao corpo. Ler bons livros ou revistas, refletir, meditar, estudar, dedicar-se aos outros e rezar refere-se mais à alma. Então ficou claro que nós precisamos de quê? Precisamos cuidar do corpo e da alma. Do corpo para estar bem em todos os sentidos, né? Para poder executar todas as outras tarefas que nós precisamos e necessitamos. E da alma realmente para ter esse bem-estar, que é o rezar, o referir-se à alma, né? Que é o estar bem com Deus, que essa parte ela é muito importante para todos nós. Principalmente, gente, nos dias que nós estamos, né? Passando por tantas dificuldades. Nós devemos alimentar mais nesse momento a alma, até mais do que o próprio corpo, porque a nossa, vamos dizer, nosso psicológico, né, quando nós colocamos em algo e às vezes vem até se pressionar com tudo aquilo que está acontecendo. Então, nesse momento, o importante é cuidar da alma, o importante é cuidar desse nosso espírito, né? Realmente buscando, refletindo, orando, rezando,
da forma melhor que você buscar. Então, nesse momento, nós estamos procurando fortificar o nosso espírito, para que possamos, resistir realmente o que nós estamos passando nos últimos dias. E isso nós fazemos alimentando a nossa alma. Hoje em dia, há uma preocupação muito maior com o corpo do que com os valores espirituais. Por isso, em muita cidade, há mais academias de ginásticas do que bibliotecas, livrarias e igrejas. E como vivemos numa sociedade movida pelo lucro, faz-se do corpo uma máquina de ganhar dinheiro. Mulheres e homens, considerados modelos de beleza, servem de atração para vender produtos e incentivar o consumismo. Ok, então o último ponto, ele só fechou o que eu já havia comentado lá no início, em relação à importância que está sendo dada mais para o corpo do que para a alma. Realmente é um comércio. As pessoas hoje usam essa estrutura física para fazer dela essa máquina, de ganhar dinheiro, fazendo dela essa máquina de ganhar dinheiro, ligando somente para o materialismo e deixando de lado a melhor parte que deveria ser cuidada, que é a nossa parte espiritual, que é o nosso lado espiritual. No final do texto aí a gente observa que ele fala mais, que existe mais academias do que livrarias, do que igrejas. Isso é verdade. As pessoas estão atrás não somente de manter uma vida saudável, não somente de se exercitar, mas tem todo um interesse por trás, de tudo isso, ok? Gente, qual é o objetivo dessa aula hoje para nós? O que eu quero que fique guardado para a gente como aprendizado dessa aula de hoje? Que nós somos o corpo e a alma numa só unidade, Que só seremos verdadeiramente felizes quando houver equilíbrio entre essas duas dimensões, ok? Isso é o que eu quero que fique guardado hoje pra gente. Então, tenhamos um bom dia. No nosso caso já é um final de tarde. Que Deus nos abençoe. Não vai ficar atividade dessa vez, Então, até a nossa próxima aula, ok? Fiquem na paz.